Olá, nosso vídeo de hoje vai ser ainda sobre estequiometria, sobre os tipos de fórmula. No vídeo anterior nós falamos sobre fórmula centesimal ou fórmula percentual e hoje nós iremos falar sobre fórmula mínima, também conhecido como fórmula empírica. Que tipo de fórmula é esse e como calcular essa fórmula? A fórmula mínima ela é calculada a partir da fórmula centesimal. A gente viu no vídeo passado que a fórmula centesimal é calculada a partir da fórmula molecular. A fórmula mínima eu calculo a partir da fórmula centesimal, das porcentagens de cada elemento na substância. Mas vamos para a definição. A definição diz o seguinte, que fórmula mínima ou empírica indica a menor proporção, presta atenção, a menor proporção em números inteiros, necessariamente inteiros, de mols, dos átomos dos elementos químicos que constituem uma substância. Perceberam os detalhes da definição? Indica a menor proporção em números inteiros. Esses dois detalhes são extremamente importantes para que você compreenda o que a gente vai fazer. Então, veja a seguir como se pode determinar a fórmula mínima. Eu trouxe como exemplo um exemplo bem simples, com dois elementos que vamos ler para a gente entender. Diz o seguinte, uma amostra de uma substância qualquer foi submetida a uma análise de laboratório. E nessa análise, deu para a gente ver que os únicos constituintes da substância eram carbono e hidrogênio. Uma posterior análise revelou a existência de 75% em massa de carbono e 25% em massa de hidrogênio. Isso quer dizer o quê? Que a substância é formada de dois elementos químicos, carbono e hidrogênio, sendo que o carbono é responsável por 75% da constituição da molécula e o hidrogênio 25%. Aí o exercício diz, determine a fórmula mínima da substância. Parece algo difícil de fazer, mas na realidade é muito simples. Vamos lá. Como é que faz isso? Primeira coisa é pegar os elementos que aparecem na substância, carbono e hidrogênio. E a porcentagem que eles aparecem, 75% de carbono e 25% de hidrogênio. Como eu estou trabalhando com proporção, com a menor proporção e em mols, nada mais lógico do que eu transformar a porcentagem em massa. Ou seja, 75% corresponde a 75 gramas, 25% corresponde a 25 gramas. Só mudei a unidade, né? O valor é o mesmo. Aí eu pego esse valor aqui e vou dividir pela massa atômica correspondente do elemento. Qual é a massa atômica do carbono? 12. Qual é a massa atômica do hidrogênio? 1. Então fica 75, que é a porcentagem, dividido por 12, que dá 6,25. E a massa do hidrogênio, 25%, que eu transformei em grama, 25 gramas dividido pela massa atômica dele, que é 1. Valores esses que você sabe que eu tiro lá da tabela periódica, são valores fixos. E 25 dividido por 1 dá 25. Depois que você faz isso, você seleciona os valores que você encontrou e entre eles escolhe o menor. No caso aqui, o menor dos dois foi 6,25. Pega esse menor valor e divide os dois valores pelo menor. Aqui vai ficar 6,25 dividido por ele mesmo, que dá 1. E aqui 25 dividido por 6,25, que vai dar quanto? 4. Então isso quer dizer que a molécula é formada por um átomo de carbono, que não preciso colocar o 1 aqui, e hidrogênio corresponde a 4 átomos, e a sua fórmula mínima fica CH4. Então você vê aqui que não é difícil chegar nesse ponto. Então o que você fez? Quais foram as duas etapas que a gente fez aqui? Primeiro a gente determinou o número de mols de átomo de cada elemento, que é 6, 25 e 25. Depois dividimos o resultado pelo menor valor encontrado. No caso dos dois, o menor valor é 6,25. Vou mostrar um segundo exemplo para esclarecer mais isso aqui. Aqui diz o seguinte, a aspirina tem 60% de carbono, 4,5% de hidrogênio e 35,5% de oxigênio. Dadas as massas atômicas deles, né, carbono 12, oxigênio 16, hidrogênio é 1, não tem aqui, determine a fórmula mínima. Eu coloco as porcentagens de cada elemento, carbono 60%, oxigênio 35,5% e hidrogênio 4,5%.
e vou dividir na porcentagem de cada um pela sua respectiva massa atômica. Qual é a massa atômica do carbono? É 12. Então, 60 dividido por 12 dá 5. Qual é a massa atômica do oxigênio? 16. Então, 35,5 dividido por 16 é igual a 2,21. E a massa atômica do hidrogênio é 1. Então, fica 4,5 dividido por 1 dá 4,5. Cheguei aqui, encontrei aqui o número de mol de átomo de cada elemento. Depois que eu encontro esses valores, eu escolho o menor deles, dos três. Quem for o menor, no exemplo anterior só tinha 2, porque eram 2 elementos, agora estão 3. O menor é entre 5, 2,21 e 4,5 é 2,21. Então, todos os três vão ficar divididos pelo menor. Iniciando por 5, vai ficar 5 dividido por 2,21 dá 2,26. 2,21 dividido por ele mesmo dá 1. E 4,5 dividido por 2,21 dá 2,3. Resultado, 2,26, 1 e 2,03. Na definição da fórmula diz que esses números eles têm que ser inteiros. E aqui eu estou trabalhando com número decimal. Eu não posso trabalhar com número decimal. Para eu resolver isso, o que é que eu faço? Eu tenho que multiplicá-los, todos eles, pelo mesmo número, de modo que ele se torne inteiro. E minha única opção aqui, para que isso aconteça, é multiplicar todo mundo por 4. Quando eu multiplico 2,26 vezes 4 dá aproximadamente 9. 1 vezes 4 dá 4. 2,03 vezes 4 dá 8. Então, isso quer dizer que carbono tem 9 átomos, na fórmula oxigênio tem 4, hidrogênio tem 8 e a fórmula mínima fica C9H8O4. Ou seja, aqui eu transformei a fórmula centesimal em fórmula mínima, deixei de representar os átomos por porcentagem e eu representei aqui usando números inteiros, como a própria definição disse quando a gente começou aqui esse vídeo. Espero que vocês estejam compreendendo, acompanhando. Anotem isso no caderno de vocês para poder responder as atividades.